Olá, terceirão, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Espero que vocês estejam aí prontos para uma sexta-feira de língua portuguesa, em que nós vamos estudar um pouquinho sobre análise linguística e semiótica. Vamos falar sobre conotação e denotação, figuras de linguagem, certo? Figura de linguagem também é muito utilizada na interpretação de textos, de imagens, então é muito importante que vocês identifiquem esses recursos linguísticos, usos expressivos da língua, certo? Então eu trouxe para vocês aí a explicação de alguns recursos, não todos, porque o material de vocês aborda especificamente alguns mais utilizados, mas eu vou falar sobre todos eles, tá? Um pouquinho por cima, mas eu vou falar para vocês daqueles que não foram citados no material, tá certo? Então vamos lá? Vamos para a nossa primeira videoaula. A primeira videoaula, deixa eu só colocar aqui. Primeira videoaula de análise linguística, quarto bimestre, conotação e denotação, figuras de linguagem. Antes disso, um recadinho para vocês. A força de superação tem que ser maior do que qualquer coisa. Gente, esse é o momento que nós temos que superar as dificuldades, os obstáculos e seguir em frente. Conto com todos vocês. Vamos lá? Olha, conotação e denotação. Qual é o material? Ainda estamos com a apostila do terceiro bimestre. Ressalto que eu foquei aqui neste conteúdo justamente porque nós vamos trabalhar bastante com a interpretação e análise de textos literários. Denotativo e conotativo. Então, percebam o seguinte, o uso expressivo da linguagem, ele, digamos assim, é quando, veja só, primeiro eu vou explicar a diferença de denotação e conotação. Então, quando um termo ele é utilizado em seu significado original, dizemos que existe uma denotação. E que o termo está empregado em sentido denotativo ou literal. Agora, quando nós fazemos a utilização dessa palavra com outro sentido, ou seja, um sentido derivado desse primeiro, dizemos que existe uma conotação e que o termo está empregado em sentido conotativo ou figurado. Então, percebam, em diferentes situações de uso da linguagem, tanto em suas atividades escolares como fora dela, no cotidiano, na leitura dos mais diversos gêneros textuais que estão aí para vocês, como cartazes, outdoor, certo? Uma gama infinita desses recursos. Você rotineiramente toma contato com inúmeros recursos estilísticos, por meio dos quais muitas vezes a linguagem se manifesta. Que linguagem? A linguagem conotativa. Eu trouxe aqui para vocês, então, um texto que fala sobre catedrais. E eu quero que vocês prestem atenção a esse termo, catedrais. Essa catedral é uma catedral muito famosa da colônia. Da sua torre mais alta, você vê o rio Reno que corta a Europa. Na Idade Média, as belíssimas catedrais góticas funcionavam como veículos de transportes de nossa esfera para a esfera divina. A verticalidade da arquitetura gótica induzia as pessoas a olhar para o alto com respeito e temor, em um rito de passagem entre o nosso mundo, com suas atribulações, e o paraíso medieval, cristão, com sua promessa de uma vida eterna e livre de transtornos. Após buscarmos a comunhão com Deus por meio de nossas catedrais, neste final de milênio nos lançamos ao espaço, nossa nova fronteira. Nossas catedrais são as espaçonaves, as pontes entre o nosso mundo e esse vasto universo do qual fazemos parte. No dia 4 de dezembro, a espaçonave americana Endeavour iniciou sua missão mais importante. Sua carga era o segundo módulo de construção da Estação Espacial Internacional ISS, um dos projetos de engenharia mais ambiciosos de todos os tempos. Na sequência, nós podemos ver aí a imagem da Endeavour, e essa catedral flutuante está sendo construída por 16 países e terá um custo total em torno de 60 bilhões. Então, vocês percebam aí que o uso da palavra catedral foi utilizado em dois trechos do texto de formas diferentes. Percebam na primeira, na Idade Média, as belíssimas catedrais góticas funcionavam como veículos de transportes de nossa esfera para a esfera divina.
Veja que catedral ali está sendo utilizado na sua forma denotativa, literal. Estamos falando de catedrais. Agora, no segundo trecho, essa catedral flutuante está sendo construída por 16 países e terá um custo total em torno de 60 bilhões de dólares. Nesse período aí, o uso foi conotativo, tá? Então, assim, eu percebo, por exemplo, que, olha só, aparece, né, uma forma diferente de comparar as catedrais, né, e também na sua, digamos assim, na sua forma estrutural, né, que lembra, de certa forma, e também que alcança, né, os céus, e essa forma de comparação, ou até de uma metáfora, né, fazendo essa metáfora aí entre as catedrais, correto? Então, como eu falei para vocês, a figura de linguagem é a apostila do terceiro bimestre, da página 35 a 43, e eu trouxe aqui para vocês o que são figuras de linguagem. As figuras de linguagem consistem em fugas discursivas da linguagem, uma vez que nem sempre uma ideia pode ou precisa ser comunicada literalmente. Veja, necessariamente nós não precisamos falar tudo ao pé da letra, tá? Nós podemos usar meios discursivos, que são chamadas aí nesse texto de fugas discursivas, para expressar, de certa forma, amenizando uma situação, exagerando outras, comparando. Para que todas as possibilidades sejam alcançadas, as figuras de linguagem abrangem diferentes modalidades. Que modalidades são essas? Veja, as figuras de linguagem elas se dividem em figuras de som, figuras de palavra e figuras de sintaxe e de pensamento, ok? Quando nós falamos de sintaxe, nós falamos aí da estrutura, tá? da formação de uma oração, de um período, de um texto, enfim. Então, nós falamos aí de recursos coesivos, como elipse, anacoluto, anáfora, hipérbato, polissíndeto, assíndeto e pleonasmo e zeugma. Ok? Então, eu não vou abordar aí as figuras de linguagem que dizem respeito à sintaxe, tá? A estrutura, ao uso da palavra, tá bom? Eu digo ao uso da palavra, a relação que essas palavras têm numa frase ou num texto, ok? Nós vamos falar então, tratar das figuras de linguagem de som, de palavra e de pensamento. As de som, nós vamos falar sobre onomatopeia, aliteração, assonância e paranomásia. Nas de palavras, vamos falar de metonímia, comparação, metáfora, catacrese, sinestesia, antonomase, sinédoque. E em pensamento, hipérbole, eufemismo, prosopopeia, antítese, gradação, apóstrofe, ironia e paradoxo. Quando nós estamos falando de paranomásia, nós estamos falando da figura de linguagem que tem como característica a reprodução de sons parecidos em palavras com significados diferentes. No nosso material, no material do positivo, nós encontramos paranomásia, de certa forma, nós estudamos ela como se fosse uma... deixa eu ver aqui, deixa eu achar uma palavra melhor. Eu vou dar um exemplo para vocês, tá, de paranomásia. Olha lá. Trocando em miúdos, pode guardar as sobras de tudo que chamam lar. As sombras, veja, sobras, sombras, de tudo que fomos nós. Então, as palavras sombras são parecidas, né? Na pronúncia apresentam um som semelhante, fato que aproxima no trecho da canção de Chico Buarque, ainda que tenham sentido bastante distintos. Então, as palavras, na verdade, sombras e sobras, tá, gente? Não está escrito sobras ali, mas é sombras e sobras. Elas têm, assim, um som parecido, porém com sentido bem distinto. Isso é paranomásia. Vamos falar agora de onomatopeia. Onomatopeia é a reprodução de sons de seres inanimados, de seres irracionais, e, enfim, de sons. É a reprodução de sons. Veja lá, ó, no doce regato esvoaçava a libélula, o colibri pipila, beija-flor, o beija-flor e o besouro zzz. Então, assim, olha lá, esvoaçava é uma figura? É. Pipila é.
Beija-flor que beija-flor. E o besouro são reproduções de sons, então são onomatopeias. Quando nós falamos de assonância, estamos falando aí de figuras de som também, recursos em que repetem determinados sons vocálicos ou consonantais, para produzir um efeito que força a ideia que se quer expressar. Veja que nessa tirinha, a vogal A ela é muito repetida. Veja, minha mãe amassa. Amassa só? Sim, amassa só e salga a massa. A massa se amassa na mesa. A massa é sã. Sim, essa massa é sã. Ai, o bom de ir para a escola é que a gente pode ter conversas literárias. Eu trouxe essa tirinha da Mafalda até para fazer também uma homenagem aí ao seu criador, o Quino, que faleceu no dia 30 de setembro, agora, né? E ele foi o grande, assim, ele fez uma crítica a um período da Argentina, 1964, aí, um período ditatorial que foi muito, digamos, muito marcante para a população da Argentina. E a Mafalda ela foi criada justamente para fazer críticas ao governo, visto que não poderia ser feito isso de forma muito contundente ou literal, certo? A literação consiste na repetição de fonemas consonantais. É fonemas. Olha lá. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Rato começa com R. Roeu com R. Roupa com R. Rei e Roma. Tudo começa com R. Então, a repetição, né, consiste nessa repetição de fonemas, tá? Figuras de palavras. Então, quando nós estudamos as figuras de palavras, estamos estudando os recursos utilizados quando se emprega determinada palavra ou expressão no lugar de outro termo, em razão de haver uma relação de semelhança ou proximidade de sentidos. Uma comparação, uma metáfora, uma metonímia. Vamos ver? Comparação. Consiste em comparar um elemento com o outro em razão de algum traço comum entre eles. Há muita confusão quando nós estamos falando de comparação e metáfora. Veja, em comparação é utilizada a conjunção como. Já na metáfora não há o uso dessa conjunção. Percebam na tirinha. Acorda, Armando, você sabe que o amor é como uma flor. Se não for regada, bem cuidada, ela murcha e morre. Amor é como o motor do carro, Armando. Se não trocar o óleo e cuidar de mecânica, uma hora ele não funciona mais. Então veja que o uso do termo comparativo como nas falas dos personagens demonstra uma comparação explícita. Ela é clara, ela tá lá, ó, como. O como, né? Como é utilizado para fazer de forma explícita uma comparação. Diferentemente da metáfora. Olha, corresponde também ao uso de uma expressão em lugar da outra, havendo relação entre os sentidos dessas expressões, porém, eu não faço o uso da conjunção comparativa como. Ainda sobre figuras de linguagem, vamos falar sobre catacrese. É semelhante à metáfora, porém, consiste no emprego habitual do sentido derivado de um termo ou de uma expressão. Né? Mas, professora, mas de que forma isso acontece? Veja, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Ônibus, deixa eu ver aqui. Só um pouquinho. Quando eu falo o termo embarcar, que originalmente significa tomar parte de embarcação, e hoje aplica-se também a entrar em diversos meios de transporte, ônibus, avião, carro, metrô, em virtude do uso consagrado, muitos podem não se dar conta de que se trata de uma figura de linguagem. Tá certo? Por exemplo, pé de mesa, tá? Asa da xícara, enterrar na areia, ou cortina de ferro, tempestade de ideias, são usos são termos, né, de catacrese. Vamos falar agora de metonímia. Metonímia é a substituição de uma palavra ou expressão por outra em que haja uma relação de proximidade de significados. Essa proximidade permite que uma dessas palavras seja usada em lugar da outra sem alterar o sentido. Veja o exemplo. Eu já li Machado de Assis, agora quero devolvê-lo. E o menino traz Machado de Assis enroscado nele. Como assim ele ressuscitou? Né?
Porque, na verdade, ele não quis dizer que ele trouxe Machado de Assis, ele quis dizer que trouxe a obra que Machado de Assis escreveu. Então, desta forma, eu tenho uma metonímia. Sinédoque é um tipo também de metonímia em que ocorre substituição do todo pela parte, ou vice-versa. Exemplo, as velas de Mucuripe vão sair para pescar. Como assim as velas? As velas são parte dos barcos que navegam. Assim como eu falo no outro exemplo, os Estados Unidos romperam as relações diplomáticas com a China. Quando eu falo os Estados Unidos, eu estou englobando uma série de coisas. O território, as pessoas, os animais, a vegetação, ou seja, o todo, tá? Sinestesia consiste na mistura de impressões sensoriais. Veja, ouvir a temperatura do mar. Não dá para ouvir a temperatura do mar, mas eu estou acionando aí sensores, por exemplo, o ouvir, né? Então, eu estou digamos assim, usando a audição, estou usando o tato quando eu falo de temperatura do mar, tá certo? Quando eu tenho essa mistura de impressões sensoriais, eu estou falando da figura de linguagem sinestesia. Figuras de pensamento, recursos em que são empregadas palavras ou expressões que causam impacto no no leitor para quebrar expectativa. Vamos ver, eu tenho aí, trouxe para vocês um mapa mental que traz o uso e as funções bem resumidas. Olha lá, figuras de linguagem, hipérbole. Então, estamos utilizando um termo para exagerar uma situação. Estamos esperando há séculos. Mentira, ninguém vive séculos, né? Eufemismo. Ele enriqueceu por meios íncitos. Olha lá, suaviza uma ideia. Ou, por exemplo, ele bateu as botas, né? Suavizou a ideia quando eu falo, ele morreu. Gradação é quando eu tenho uma ideia em progressão. Por exemplo, eu era pobre. Aí eu era o quê? Eu era, digamos assim, subalterno. Eu era nada. Então, veja, pobre, subalterno, nada. Então, há uma gradação de ideias. Figuras de pensamento, prosopopeia. Então, eu estou vendo ali que tem a atribuição de vida e sentimentos humanos às coisas inanimadas. E o paradoxo, que é ligado ali com a antítese. Mas eu vou falar primeiro da antítese. Ele aproxima termos contrários. Dia, noite. E o paradoxo também gera contradição. Porém, há aí algo, né, que não se explica. É ferida que dói e não se sente. Mas assim, como é que ela dói se eu não sinto? Entende? Antítese consiste na aproximação de palavras com sentido contrário. Nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da lua se segue a noite escura. Poxa, mas se é lua, por que noite escura? Em tristes sombras morre a formosura. Triste, formosura. Em contínuas tristezas, a alegria. Como assim pode ter alegria na tristeza? O paradoxo é o uso de palavras que estabelecem uma contradição entre si. Olha, no meio do impossível do signo, o rio passa parado, paradoxal. Ou, como assim? No meio do impossível do signo. O rio passa. Se ele passa, como ele está parado, né? Ironia é a figura de linguagem em que se expressa o contrário ou algo bem diferente daquilo que se quer comunicar ou daquilo que parece ser, a fim de criar um efeito de humor ou estabelecer uma crítica. Nós encontramos esse recurso estilístico em muitos dos nossos textos. Então, turma, principalmente para quem vai fazer aí Enem, quem vai fazer vestibular, é muito importante identificar esses recursos. Hipérbole apresenta uma intensificação exagerada de uma ideia. Tem 1001 utilidades. Ora, uma esponja de aço não tem 1001 utilidades. Ela tem bastante utilidades, porém não tem 1001. Eufemismo tem a função de atenuar o impacto de uma mensagem. Olha, meu pai finalmente bateu as botas. E quando foi isso? Hoje. Entendi, ele estava doente? Não. Elas estavam sujas de areia. Veja que o primeiro menino, ele está falando de uma forma literal, enquanto o segundo, ele entende de forma conotativa que o menino busca atenuar a expressão de morte ao falar
que o pai bateu as botas. Gradação consiste no emprego de uma sequência de palavras ou expressões que evidenciam uma intensificação ou suavização gradativa de uma ideia. Então, olha, que importa a paisagem, a glória, a Bahia, a linha do horizonte. Estamos falando de um bairro muito conhecido do Rio de Janeiro, a Glória. Então, olha lá. O que importa? Primeiro, a paisagem. Depois eu estou falando do bairro Glória. Depois a Bahia, né, dessa praia. E daí a linha do horizonte. Prosopopeia ou personificação. Recursos empregados para atribuir a seres inanimados e irracionais características e ações humanas. Nós vemos muito isso. Por exemplo, eu mantive ali o exemplo, tá, gente, da gradação, mas não tem nada a ver com prosopopeia ou personificação. Então, o recurso empregado para atribuir a seres inanimados ou irracionais características e ações humanas. Nós encontramos muito esse recurso onde? Nós encontramos em fábulas, em crônicas fantásticas. Pergunta do fórum. Teve alguma dúvida? Responda no fórum, eu quero saber qual é. Gente, coloquem lá. E não esqueçam, ao final de cada videoaula, sempre uma atividade sobre ela no produção acadêmica. E aqui, realizar as atividades existentes nas páginas citadas, da página 35 a 43. Gente, um bom final de semana, fiquem com Deus e até a próxima videoaula.